Tudo começa com um dragão negro maligno invadindo de repente o território de Cheetah. Porém, em poucos minutos, ele foi detectado pelo sistema de defesa da fronteira e 2 bombas nucleares foram rapidamente travadas em seu alvo. Mas no instante que os mísseis estavam quase sendo lançados, o dragão levantou as mãos, assumiu uma postura de rendição e falou na língua humana, dizendo exatamente isso: "Senhor líder, por favor, não ataque, eu sou neutro." Logo depois, ele revelou o nome da sua forma humana e até informou o número do seu documento de identidade e até o endereço da sua casa. Aí então é explicado pra gente que o protagonista havia reencarnado naquele mundo há pouco tempo e renascido como um dragão negro. No começo ele confessa que ficou até animado, achou que finalmente havia alcançado o auge da existência, mas com o passar do tempo percebeu que a realidade era muito diferente do que ele estava pensando. Ele não conseguiu herdar nenhuma memória do corpo anterior, nem despertou qualquer habilidade apelona. A mudança repentina de espécie acabou deixando ele completamente perdido. O garoto não sabia nem o básico sobre dragões, muito menos como utilizar suas capacidades naturais em combate. Até mesmo voar foi algo que ele aprendeu sozinho, depois de inúmeras tentativas e erros. Toda aquela situação maluca acabou transformando sua vida naquele novo mundo em um verdadeiro pesadelo. Sua condição era miserável e também patética. Muitas vezes ele precisava agir como se fosse um rato, roubando comida de outros predadores para sobreviver. É claro que isso era insuficiente, afinal de contas um dragão colossal de 160 toneladas precisava consumir várias toneladas de carne de uma só vez, só para ficar de bucho cheio por algumas horinhas. E vivendo em condições tão desesperadoras, o protagonista começou a pensar em procurar outros dragões e viver entre eles, mesmo que precisasse se tornar subordinado ou pau-mandado de alguém. Porém, havia um problema cruel: a barreira linguística. Não importava se eram dragões ou humanos, todo mundo metia o pé assim que via ele, e quando não fugiam, atacavam rapidamente com a intenção de matar, sem dar a chance de explicar qualquer coisa. Após sofrer rejeição tantas vezes, o rapaz começou a perder completamente a esperança. Então, certo dia, uma carruagem mercante surgiu de repente nas perigosas estradas montanhosas da região. Estava vindo do reino de Soman, localizada a 160 quilômetros dali, e haviam acabado de concluir negociações com uma misteriosa nação. Agora, voltavam carregando mercadorias para revendê-las em seu país. O protagonista pensou em esperar a carruagem se aproximar e devorar 1 ou 2 cavalos. Porém, enquanto ele estava só na maldade, a sua aura dracônica foi detectada a mais de 1000 metros de distância. Sem alternativa, ele avançou à força e atacou um dos cavalos diante de todos. Mas no instante que estava prestes a devorá-lo, algo chamou sua atenção. Entre os destroços da carruagem tombada, haviam vários sacos de nylon, estampados com grandes caracteres Cheetahs. Estava escrito bem assim: sal refinado, lodado. O dragão congelou. Seus olhos se arregalaram instantaneamente. Ele simplesmente não conseguia acreditar no que estava vendo. Logo depois, lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Um dragão feroz não derrama lágrimas facilmente, a menos que seu coração esteja realmente tomado pela dor. Ninguém fazia ideia de como o protagonista havia sobrevivido naqueles últimos 6 meses. Às vezes, ele chegava ao ponto de comer terra por causa da fome. Outras vezes, ele passava dias sem dormir, consumido pela confusão e pelo desespero. E devido à solidão e saudade de casa, frequentemente ficava encarando o céu enquanto falava sozinho. Não se lembrava de quantas vezes subiu ao topo da montanha apenas para gritar, triste e furioso. Mas agora, tudo havia mudado. Finalmente, aquele dragão perdido tinha encontrado um novo rumo. Tentando conter a emoção, o protagonista perguntou de onde é que aquelas mercadorias estavam vindo. O homem respondeu na linguagem Cheetah, gaguejando de medo: "Nós conseguimos esses produtos negociando com a misteriosa nação Cheetah." Escutando aquilo, o coração do protagonista disparou. Então, os Cheetahs também haviam sido transportados para aquele mundo. Ele fala bem assim: "Ótimo, para onde é que vocês estão indo?" Não, esquece isso. Apenas me levem até lá." E durante a pequena conversa que tiveram pelo caminho, o protagonista descobriu que esse homem de meia idade se chamava Ryuki. Ele era um comerciante experiente e já havia negociado várias vezes com os Cheetahs. Segundo Ryuki, a chamada nação Cheetah era extremamente misteriosa e que havia surgido repentinamente naquele mundo há cerca de 6 meses. Uma misteriosa barreira separava tudo do restante daquele mundo. Dentro e fora dela, era como se existissem 2 universos completamente diferentes. É explicado que dentro daquela barreira não existia magia, e sim uma coisa chamada ciência. As leis naturais, a atmosfera e até o ambiente daquele lugar eram totalmente distintos do mundo exterior. Se uma criatura nativa daquele mundo entrasse na fronteira sem preparação, sofreria sérios problemas de adaptação. Muitas acabariam adoecendo gravemente
doente ou até morrendo. Da mesma forma, os habitantes de Xia também não ousavam viver fora da barreira. Seus corpos não tinham afinidade com aqueles elementos mágicos presentes naquele mundo. Sem equipamentos de proteção especiais, eles sofreriam graves danos. Os próprios elementos mágicos poderiam causar lesões irreversíveis em seus corpos. Por isso, aquela barreira existia para separar completamente os dois mundos, permitindo que ambos os mundos funcionassem de maneira independente, sem interferirem um no outro. O comerciante Ryuki também explicou que pouquíssimas pessoas haviam conseguido explorar as regiões mais profundas de Xia. Tudo que ele sabia era que provocar aquela nação era praticamente pedir para morrer. Não apenas porque Xia possuía um poder militar absurdo e armas extremamente avançadas, mas também porque tinha uma arma suprema chamada nuclear. Uma força tão aterrorizante que até mesmo os deuses tinham medo. E escutando aquilo, o protagonista ficou ainda mais empolgado. Será que seu país realmente foi teletransportado para esse mundo junto com ele? E se isso fosse verdade, será que seus pais também estavam aqui? Pensando nessas perguntas, o rapaz começou a bater as asas ainda mais rápido e depois de várias horas de voo, finalmente avistou uma gigantesca ponte-barreira, erguida acima do solo. No instante em que atravessou seus limites, seu corpo reagiu violentamente. O protagonista começou a sentir falta de ar, tontura e uma intensa sensação de desconforto. Seu instinto dracônico gritava. Aquele ambiente não foi feito para a sobrevivência de criaturas mágicas como ele, mas depois de chegar tão longe, ele não podia voltar atrás sem ao menos entrar em contato com sua terra natal. Por isso, ele continuou avançando. Pouco tempo depois, vários aviões caças de elite surgiram no céu em altíssima velocidade. Então, 2 mísseis foram disparados e explodiram logo à sua frente. Apesar de não terem acertado diretamente, a mensagem era mais do que clara. Eles não queriam que ele avançasse mais. Nesse momento, um helicóptero militar se aproximou com as portas abertas. Um oficial segurando um megafone começou a falar. Ele falou bem assim: Senhor Dragão, o senhor entrou ilegalmente no território de Xia. Por favor, identifique-se imediatamente e coopere com a investigação sem oferecer resistência desnecessária, ou então abriremos fogo. E no final ele ainda fala assim: fique tranquilo, Xia é um país civilizado e racional, desde que você coopere com as autoridades. Seus direitos e sua segurança serão garantidos. Caso contrário, esteja preparado para arcar com as consequências. O oficial militar nem fazia ideia se o dragão estava conseguindo entender as suas palavras. Ele estava apenas seguindo o protocolo. Na verdade, se não fossem as ordens dos superiores para evitar atacar criaturas mágicas, os militares já teriam batido o dragão negro há muito tempo. O oficial acreditava que mesmo que aquela criatura entendesse a linguagem Cheetah, nada mudaria no resultado final, mas ninguém esperava a reação do protagonista. Assim que ele escutou o idioma familiar, ele ficou tão emocionado que quase parecia ter reencontrado a própria família. Então, ele gritou imediatamente: líder, por favor, não ataquem, eu sou um dos seus. Todos ficaram completamente chocados. Um dragão está falando a língua Cheetah. O oficial arregalou os olhos antes de responder rapidamente: Senhor Dragão, não entendi o que quer dizer. Poderia repetir, por favor? O protagonista então respirou fundo e começou a explicar. Ele conta que, na verdade, é um cidadão comum de Xia, e há 6 meses, de repente ele foi transformado em um dragão. Ele conta que seu nome é Hong Zi e tem 26 anos. Ele continua falando sua identidade e onde mora. Ele também conta sobre o pai dele, que se chama Hong Kangping. Ele tem 56 anos e trabalha no próprio negócio. Os pais dele administram um pequeno mercado. O nome da mãe dele é Pan Shulin. Escutando aquilo, o oficial militar ficou completamente atordoado. Afinal de contas, graças à barreira e ao rígido sistema de Xia, as criaturas inteligentes do mundo exterior sabiam pouquíssimas coisas sobre seu país. Seria praticamente impossível alguém inventar uma história tão detalhada daquele jeito. O oficial rapidamente mudou de postura. Senhor Hong Zi, por favor, mantenha calma. Vou solicitar uma verificação rápida dessas informações. Se o que está dizendo realmente for verdade, então não vai ter problema nenhum. Mas para sua própria segurança, por favor, voe rapidamente para fora da barreira. Escutando aquilo, o protagonista respondeu com uma expressão constrangida: chefão, eu não consigo voar agora. Poderia, por favor, me arrumar um pouquinho de comida? Estou sem comer há 5 dias. O oficial ficou em silêncio por um instante. Antes de responder: tá legal, a gente vai buscar. E algum tempo depois, o tenente-coronel Liu Wei-han recebeu pelo rádio a confirmação de que todas as informações fornecidas pelo Dragão Negro eram verdadeiras. Pouco depois, outro helicóptero chegou trazendo cerca de 4 a 5 toneladas de carne. No instante que viu a comida, o protagonista perdeu completamente o controle. Ele começou a devorar tudo em uma velocidade assustadora. E mesmo depois de consumir toda a carne, ele se sentiu finalmente satisfeito. Por algum motivo, seu corpo ainda não conseguia recuperar forças suficientes para voar. Enquanto comia, o rapaz percebeu algo estranho. A carne era muito seca e sem sabor, completamente diferente do que ele costumava comer fora da barreira.
Confuso, ele então olhou para o tenente-coronel. Então Liu Wei-han sorriu antes de explicar. Os animais daquele mundo exterior possuem elementos mágicos em seus corpos, seja pelo valor nutricional ou pela qualidade da carne. Eles são muito superiores aos animais criados em Xia. O protagonista passou tanto tempo consumindo criaturas mágicas que acabou se acostumando com esse tipo de alimento, e por isso a carne daqui parece muito sem graça para ele. Depois disso, Liu Wei-han continuou falando que ele não precisa se preocupar, pois já entrou em contato com especialistas da Academia de Ciências. Eles chegarão em breve para elaborar um plano de resgate. Enquanto isso, precisarão coletar algumas amostras de seu sangue e realizar certos exames. Ele manda o protagonista ficar tranquilo e de boa, já que não vão colocar sua vida em risco. O protagonista concorda rapidamente. Na verdade, ele já estava mentalmente preparado para servir como objeto de pesquisa e rato de laboratório, desde o momento que decidiu voltar para cá. Além disso, a resistência de um dragão era muito absurda. Mesmo que ele fosse aberto ao meio, provavelmente iria se curar completamente em pouco tempo. E sendo sincero, o rapaz confessa que estava curioso para descobrir como é que funcionavam seus próprios órgãos internos. Algumas horas depois, pesquisadores da Academia de Ciências finalmente chegaram no local. A primeira coisa que fizeram foi coletar amostras de sangue do dragão negro. Em seguida, inseriram em seu corpo um pequeno robô. Segundo os pesquisadores, aquilo permitiria analisar seus órgãos internos e a estrutura óssea sem causar nenhum dano. Depois do exame, o robô seria eliminado naturalmente pelo organismo, mas ninguém esperava o que aconteceria em seguida. Durante o procedimento, o protagonista simplesmente digeriu o robô inteiro dentro do estômago. E pior, ainda achou delicioso. Não só tinha um gosto muito bom, como também fornecia uma gigantesca quantidade de energia e nutrientes para seu corpo. O rapaz ficou tão satisfeito que perguntou assim na lata: será que vocês têm mais robôs como esse aqui? E escutando aquele pedido absurdo, o pesquisador-chefe Jing Shun rapidamente percebeu algo importante. Provavelmente existia um material específico dentro do robô, que o corpo do dragão necessitava desesperadamente. Ele já estava prestes a mandar que trouxessem mais unidades quando uma voz surgiu ao lado. A Academia Jing, talvez não seja necessário ir tão longe. Acho que podemos tentar usar baterias. Quem falou isso foi Shu Yu, uma das pesquisadoras da equipe. Shu Yu havia sido a primeira pessoa em Xia a descobrir que criaturas sobrenaturais poderiam ser, de algum jeito, recarregadas com energia elétrica. Cerca de 5 meses antes, Xia havia capturado um anjo da luz durante a operação no mundo exterior, e na época, o anjo estava em coma profundo, devido à exposição prolongada a um ambiente sem magia. O hospital militar tentou reanimá-lo imediatamente, mas todos os tratamentos convencionais fracassaram. No entanto, durante uma tentativa utilizando o desfibrilador, a frequência cardíaca do anjo apresentou uma leve reação. Shu Yu então levantou uma hipótese ousada. De acordo com ela, o anjo provavelmente havia entrado em um estado semelhante à hibernação, como se estivesse em modo de espera. A reação ao desfibrilador acontecia porque seu corpo respondia à intensa energia elétrica liberada pelo aparelho. O problema era que a potência utilizada ainda era insuficiente para despertá-lo completamente. Por isso, Shu Yu sugeriu aumentar ainda mais a carga elétrica. Mais tarde, os outros pesquisadores aceitaram a proposta e começaram a aplicar choques repetidos diretamente no coração do anjo da luz. Até que, finalmente, um choque de altíssima voltagem, superior a 200.000 volts, conseguiu reanimá-lo. Escutando toda aquela história, o protagonista ficou completamente sem palavras. Afinal de contas, anjos eram criaturas divinas, presentes apenas em histórias. Mas descobrir que um deles podia literalmente recarregar as forças tomando choque elétrico simplesmente destruía toda aquela imponência celestial da raça. Depois de pensar melhor, o protagonista percebeu finalmente que estava vivendo em um mundo de fantasia muito maluco. Naquele lugar, muitas coisas simplesmente não podiam mais ser analisadas utilizando lógica comum. Então, se era assim, não havia motivo para complicar tanto. Nesse caso, o protagonista manda eles pararem de enrolar e conectarem logo o cabo de eletricidade. Escutando aquilo, Jing Shun aceitou rapidamente e ordenou que os pesquisadores trouxessem 2 cabos elétricos. E sem hesitar, eles colocaram os fios diretamente na boca do dragão negro. E no instante que a corrente elétrica começou a fluir em seu corpo, passando rapidamente pelo sangue até alcançar o coração, o protagonista sentiu uma mudança imediata. Seu corpo inteiro voltou a se encher de energia. Até mesmo os efeitos da supressão causada pela barreira mágica começaram a desaparecer. O rapaz então passou a mastigar os fios, enquanto absorvia continuamente a eletricidade. A sensação era tão confortável que seus olhos chegaram a se fechar involuntariamente, e depois de um bom tempo aproveitando toda aquela recarga, ele finalmente se lembrou que precisava avisar aos pesquisadores o que estava sentindo. É como se a adrenalina estivesse correndo pelo corpo dele.
dele. Ele fala bem assim: todos os meus músculos estão muito animadinhos e consigo sentir claramente que estou ficando mais forte. Mas então ele parou por um instante e comentou bem assim, interessado: não parece fácil demais ficar mais forte apenas absorvendo eletricidade? Escutando aquilo, Jing Chun sorriu antes de responder: Senhor Hong, acho que o senhor ainda não entendeu muito bem uma coisa. O problema não é que os requisitos sejam baixos, é porque antes da chegada de Xia, eletricidade simplesmente não existia nesse mundo. O protagonista ficou surpreso. Então, não existe eletricidade? Quer dizer que a tecnologia daqui é tão atrasada que eles ainda não descobriram isso? Jing Chun balançou a cabeça, falando que quando ele diz que eletricidade não existia, quer dizer isso literalmente. Não importa o método utilizado, gerar eletricidade fora da barreira é impossível. E segundo os pesquisadores, o mundo exterior simplesmente não possuía elétrons livres, e sem isso não existia corrente elétrica. Mas é claro que ainda havia fenômenos semelhantes, como raios mágicos produzidos por magia, mas aquilo não era exatamente eletricidade verdadeira. Escutando aquilo, o protagonista ficou completamente confuso. Como assim não existem elétrons livres? Como é que isso faz sentido? Jing Chun então respondeu com uma expressão séria: Senhor Hong, o mundo exterior é muito mais complexo do que imaginamos. Parece que o senhor ainda não sabe, mas o domínio microscópico daquele mundo é coberto por uma espécie de névoa densa e desconhecida. O Sol, a Lua e as estrelas também não são normais. Tudo parece ser uma forma extremamente complexa de energia, e segundo as pesquisas de Xia, o mundo exterior se parecia mais com uma gigantesca fazenda controlada por entidades superiores. Os chamados deuses seriam os proprietários desse mundo, e todas as criaturas inteligentes seriam apenas gado sendo criado. E para controlar melhor suas emoções e impedir que evoluíssem intelectualmente, os deuses bloqueavam de propósito o desenvolvimento tecnológico e científico daquele mundo. E com isso, rapaziada, a gente chega no finalzinho da primeira parte dessa obra. Quer a continuação? Tá ligado, né? Deixa a inscrição e o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.